Olá, olá! O tema do vídeo de hoje é homogeneização arquitetônica, suas raízes sistêmicas e as soluções possíveis de sustentabilidade. Então, o ambiente construído de hoje, dessas grandes metrópoles aqui que a gente vê nessa tela, elas vivem esse paradoxo aqui cada vez mais visível. Tá tudo ficando muito parecido aí. Então, prédios e bairros aí ao redor do mundo, eles estão seguindo sempre esse mesmo padrão, independente aí do clima, da cultura e também do contexto local. E esse fenômeno aí a gente pode chamar então de homogeneização arquitetônica. Ela vai aparecer quando os projetos perdem a sua identidade regional e vão substituir as soluções locais por modelos globais padronizados, que vão ter aí os mesmos materiais e também as mesmas formas. E o resultado é uma paisagem urbana que poderia estar em qualquer lugar, mas que ao mesmo tempo não pertence a lugar nenhum. E essa padronização não é só uma questão de gosto ou uma questão de estilo. Ela revela aqui uma crise mais profunda que vai afetar desde a nossa identidade cultural, também o bem-estar das pessoas e até a sustentabilidade econômica e ambiental das cidades. E é isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Antes de continuar o vídeo, eu quero agradecer todos os membros que estão se juntando aqui no canal. O apoio de vocês é fundamental para que esse projeto continue. Caso você queira receber acesso antecipado a todos os vídeos e também participar de enquetes sobre os próximos, não deixe de se inscrever aqui no canal. Agora, caso você queira ir mais a fundo em sustentabilidade, não esqueça de conferir os serviços da iGreen, para que justamente você não caia na mesma cilada que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Então, nós trabalhamos com análises bioclimáticas, análise de materiais, projetos sustentáveis também. Então, caso você busque uma dessas soluções, vai aqui no link da descrição. Também não esquece de apertar o joinha, se inscrever no canal e vamos começar. Então, essa crescente semelhança das cidades do mundo todo não vai ser aí um fruto do acaso e nem apenas uma questão aí de gosto estético. Vai ser o reflexo de um sistema econômico que vai moldar o espaço de acordo com seus próprios interesses. Então o capitalismo impõe uma lógica pautada em eficiência, em escala, em previsibilidade e também lucro. E a arquitetura vai acabar sendo aí um espelho disso. Então se a gente puxar esse materialismo histórico, a gente vai perceber esse processo de como a arquitetura vai perdendo suas características locais e vai se transformar cada vez mais em um produto padronizado, algo a ser feito para ser reproduzido e também comercializado com facilidade, e não expressar ali o lugar onde ele está inserido. Então o cerne desse problema está nessa mudança do papel da moradia na sociedade capitalista. Então pensa comigo, no passado o valor da sua casa estava no seu uso, em oferecer abrigo, oferecer segurança e também esse espaço de convivência. Então era parte aqui da vida comunitária e também uma vida familiar. Mas com esse avanço do capitalismo, a moradia e o solo urbano, eles vão passar a ser tratados como bens privados, que vão ser comprados, vão ser vendidos como qualquer outro produto. E aí o que vai importar agora não é o quanto uma casa vai acolher, mas sim o quanto ela vale no mercado. É o que a urbanista Raquel Ronick vai chamar aqui da transformação da casa em mercadoria. Então essa mudança é uma das grandes contradições do sistema, porque a casa deixa de ser um lar e vai se transformar em um ativo financeiro. E a partir daí, as decisões sobre onde e como construir, eles vão passar a ser aí um interesse econômico e não mais relacionado às necessidades humanas ou também às condições locais. Então a moradia, que deveria ser um direito nosso, vai virar um instrumento de acumulação de riqueza. E aí o acesso à moradia digna vai ser cada vez mais difícil para quem é trabalhador, o que é ao mesmo tempo aí um problema social, mas uma fonte garantida de lucro para quem controla esse capital imobiliário. E aí a Revolução Industrial iniciada ali no século XVIII vai ser esse ponto de virada que vai tornar possível essa homogeneização arquitetônica em escala global. E aí com o surgimento de novos materiais, o ferro, o vidro e métodos de construção baseados em componentes pré-fabricados, a arquitetura vai passar a incorporar essa mentalidade industrial, produzir mais, em menos tempo e com menor custo. E embora existissem ali modelos padronizados na antiguidade, como por exemplo construções romanas ou templos gregos, vai ser essa lógica industrial que vai transformar essa ideia em um paradigma dominante. Então a arquitetura vai deixar de ser essa expressão aí singular de lugar e vai passar a ser tratada como um processo técnico e também um processo reprodutível. E o ponto decisivo aqui vai ser pós-Segunda Guerra Mundial, porque diante dessa necessidade urgente de reconstruir cidades que foram aí devastadas pela guerra e também ter que enfrentar a escassez de materiais e também de mão de obra, a construção industrializada vai surgir como uma única resposta possível para esse cenário. E aí a pré-fabricação, a racionalização e a mecanização vão se tornar sinônimos de progresso e também de eficiência. Então esses princípios vão passar a guiar políticas públicas e também o urbanismo moderno, consolidando essa nova visão de que a repetição de
modelos e essa tipificação não vão ser mais problemas, mas vão ser soluções econômicas e também soluções sociais. Então essa homogeneidade deixa de ser um produto indesejado e vai passar a ser um objetivo deliberado, um símbolo de modernidade e também de produtividade. Mas ao mesmo tempo, essa busca por eficiência, ela vai abrir um caminho para cidades cada vez mais parecidas, que vão ser desconectadas das suas culturas e também dos seus territórios. E aí, se a industrialização criou essas ferramentas para padronizar a arquitetura, o neoliberalismo, a partir dos anos 80, vai dar para ela esse combustível ideológico e também financeiro. Então, as políticas de privatização, de desregulamentação e também esse enfraquecimento do bem público vão deslocar do Estado para o mercado a responsabilidade da oferta de moradia. E aqui eu deixo a Thatcher, que era um dos símbolos aí principais desse neoliberalismo ali na Inglaterra. Mas com isso, a arquitetura foi completamente absorvida pela lógica do lucro. Então, edifícios vão deixar de ser lugares aí para se viver e vão passar a ser ativos financeiros de fato. Peças de um jogo especulativo global que pouco tem a ver com as necessidades das pessoas ou com o contexto urbano ali que elas se inserem. E aí, nesse cenário, a homogeneização arquitetônica deixa de ser apenas um efeito da produção industrial, como nessas cenas que a gente vê aqui na tela, mas vai se tornar uma exigência do sistema financeiro. Então, para que o mercado imobiliário funcione como uma classe aí de investimento global, que vai ser comparada aí com ações ou títulos, os edifícios precisam ser aí padronizados. Então, quanto menos características locais ele tenha, ou particularidades aí culturais também, menor vai ser o risco aí para os investidores, esses que operam em Londres, Nova York ou Tóquio. Então, a padronização vai tornar aí os edifícios fungíveis, isso é, intercambiáveis, vão ser comparáveis e facilmente negociáveis também. Então, o que antes ali era singular e era enraizado ali em um território, ele vai passar aí a ser um produto genérico, que vai ser adaptado aí às planilhas de rentabilidade global. Então, o antigo estilo internacional aqui, que vai nascer com esses ideais de universalidade e justiça social, vai acabar sendo aí cooptado pelo mercado financeiro. Então, o que antes era um movimento estético, um movimento social, ele vai se transformar em uma especificação técnica, um modelo de fachada, de planta e de material que não serve mais às pessoas, mas vai servir muito bem para as planilhas de investimento. Então, a arquitetura de boa parte das cidades vai ser moldada cada vez menos pelos arquitetos, cada vez menos também pelas comunidades e mais pelos fluxos invisíveis de capital. E aí os fluxos de investimento e as grandes incorporadoras, elas vão definir o que vai ser construído, buscando retornos padronizados em ativos padronizados. E isso vai levar a gente ao mundo onde todos os prédios parecem idênticos e que não vão pertencer aí a ninguém. E aí no nível local, essa lógica global vai ser implementada por incorporadoras e também pelo mercado imobiliário, que vão ser guiados por essa maximização do lucro e claro que minimização de riscos também, e vão favorecer naturalmente os modelos padronizados. Então replicar um projeto de sucesso em diferentes cidades e regiões é economicamente muito mais seguro e também escalável do que desenvolver soluções únicas e contextualizadas para cada local. E aí o público consumidor, por sua vez, eles vão ser apresentados a essa oferta limitada e eles vão ser condicionados a aceitar o que o mercado está oferecendo. Embora pesquisas aí indiquem que existe um desejo crescente por espaços únicos e de maior qualidade. E esse processo vai ser codificado e reforçado pela própria legislação urbana, porque no mundo todo a gente vai ter aí as leis de uso e ocupação do solo, que elas são super importantes, senão a coisa vira bagunça logicamente. E elas estão aí presentes nos planos diretores do Brasil desde os anos 60. E eles vão oferecer aí essas fórmulas matemáticas para os recursos, os gabaritos também aí em relação à altura, as taxas de ocupação, os coeficientes de aproveitamento, mas o resultado aqui paradoxal é que cidades com climas, com topografias e também culturas radicalmente diferentes, como por exemplo Caxias do Sul ou Cuiabá, elas vão acabar desenvolvendo skylines e também morfologias urbanas aí surpreendentemente semelhantes. Então a regulação, ao invés de promover essa diversidade e também essa adequação social, ela vai se tornar um instrumento também voluntária de homogeneização, gerando espaços aí com baixa qualidade urbana e também baixa qualidade arquitetônica. E também a gente precisa falar aqui sobre a globalização e essa queda da arquitetura vernacular, porque a globalização é essa intensificação das relações sociais aí em escala mundial e vai promover a difusão de ideias, também de bens e também de culturas. Mas no campo da arquitetura que a gente está vendo aqui na tela, esse processo tem feito aí um efeito avassalador sobre todas essas tradições construtivas locais. Então a arquitetura vernacular, aquela arquitetura que vai evoluir
ao longo de gerações em harmonia com o clima, também os materiais e também a cultura de uma região específica, ela vai ser sistematicamente desvalorizada e também marginalizada. Então ela vai ser vista como atrasada, ela vai ser vista como primitiva, principalmente em comparação aí com os estilos globais modernos. E ela vai estar em franco declínio aí em todo o mundo. Então essa erosão de valores aí vai representar uma perda irreparável, porque essa arquitetura vernacular aqui, ela é a materialização de um conhecimento acumulado sobre como viver de forma sustentável e também confortável em um determinado ambiente. Então ela vai incorporar princípios de design bioclimático, ela vai ter o uso eficiente de recursos locais e também essa profunda conexão com a identidade cultural de uma comunidade. E ao ser suplantada por modelos padronizados que vão ser aí importados, a gente não perde só a identidade estética, a gente perde um repertório valioso de soluções duráveis e também resilientes. Então o resultado é a substituição de edifícios que antes capturavam a essência ali das suas localidades, e a gente vai colocar no lugar disso designs genéricos que vão priorizar uma noção abstrata de eficiência e também de estética contemporânea em detrimento aí desses costumes regionais. E aí na sociedade de consumo contemporânea, o valor das coisas vai muito além da sua função prática. O que a gente compra, roupas, carros, eletrônicos e também casas, e também os espaços que a gente vive, vão servir para comunicar quem somos ou quem nós queremos ser. Então o valor de uso aqui vai ceder lugar a um valor simbólico, porque cada objeto vai cumprir também uma função social. Então a arquitetura e o design vão seguir a mesma lógica, porque a caixa deixa de ser um abrigo e ela vai passar também a ser um símbolo de identidade. Ela vai passar a ser um símbolo de posicionamento social e também vai ser aí um símbolo de estilo de vida. E aí, como vai falar a pesquisadora Maria Assunção Gatto, consumir espaço é também consumir significados culturais. Morar, de certa forma, é também afirmar um modo de se estar no mundo. E aí esse desejo de modernidade, de luxo e sofisticação vai ser constantemente alimentado pela mídia especializada. Vão ser as revistas, vão ser os sites, vão ser os influenciadores de design que vão definir aí o que é o bom gosto. E também vão definir o que é cafona. Então, ser moderno vai significar também aderir a padrões visuais globais, que vão ser reconhecidos e validados internacionalmente. Então, ao adotar o estilo internacional, minimalismo ou outras tendências globais, isso vai ser uma forma de sinalizar pertencimento a uma elite cosmopolita, em oposição ao que é visto como provinciano ou local. Então, o espaço construído vai se tornar um espelho do consumo cultural. Quanto mais neutro, quanto mais genérico e quanto mais global, mais ele vai comunicar status e vai comunicar sofisticação. E nesse contexto, a arquitetura vai começar a funcionar aqui como uma marca de luxo. Então, os chamados ali Star Architects, os arquitetos ali estrela, que vão assumir o papel aí de grifes globais. E seus projetos vão ser replicados e imitados no mundo todo. Então, ter um prédio assinado aí por um desses nomes, ou seguir uma dessas tendências visuais, vai virar sinônimo de sucesso econômico e também de prestígio cultural. Só que tem um problema aqui. À medida que o valor simbólico supera o valor de uso, o espaço vai perder sua autenticidade e vai perder sua relação com o lugar. Então, o que antes ali ia expressar uma cultura local, ou uma forma de viver também, vai passar a reproduzir aqui um padrão internacional que busca reconhecimento e não significado. Então, em outras palavras aqui, a arquitetura deixa de ser uma expressão de identidade e vai passar a ser um instrumento de distinção, e que vai ser mais uma mercadoria na vitrine global do consumo. E beleza, durante aí grande parte do século XX, as revistas, os jornais, os programas de televisão, eles foram os principais meios para essa difusão de tendências arquitetônicas. Mas a revolução digital aqui da internet vai mudar completamente essa dinâmica, porque a internet vai ampliar o acesso à informação e vai permitir que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder ver e vai poder compartilhar imagens de arquitetura. E é um processo que ao mesmo tempo vai democratizar o olhar, mas ele também vai centralizar esse gosto estético. Então vai ocorrer aqui um processo de Taylor Swiftização da arquitetura. Eu que criei esse termo. Porque hoje essa arquitetura viral ou instagramável, ela vai se tornar algo determinante na produção de um espaço. Então plataformas como o Instagram e o Pinterest não são apenas vitrines, elas são também ferramentas de curadoria algorítmica, que vão priorizar o que gera engajamento, e não necessariamente o que tem qualidade arquitetônica. Então esses algoritmos vão favorecer imagens impactantes, em forma simples, com cores marcantes, composições aí fotogênicas, como a gente vê aqui em várias imagens, e que vão destacar nas pequenas telas, principalmente aí dos celulares. Então a consequência é uma estética visual que vai tender a ser repetitiva. E essa pesquisa aqui vai dizer que mais da metade dos 30 marcos aí de todo mundo vão ser fotografados os mesmos 3 ângulos. E vão revelar que até o nosso olhar sobre a arquitetura começa a se tornar padronizado. E aí esse sistema vai criar um ciclo de retroalimentação perigoso, porque arquitetos, incorporadoras, marcas também, eles vão começar a entender que para serem vistos, eles precisam ser também instagramáveis. Então
Então o sucesso de um projeto vai deixar de ser medido por sua relevância urbana, ou pelo seu conforto, ou por sua inovação construtiva que a gente não consegue capturar numa foto dessas. Então a gente vai passar a depender aí de likes, de compartilhamentos e também de viralização. E aí a gente vai começar a ter os edifícios aí que vão ser feitos para serem fotografados e não necessariamente vividos. Então o design vai ser guiado menos por princípios arquitetônicos e vai ser guiado mais por essa lógica invisível do algoritmo, que vai ditar o que é bonito, que vai ditar o que é moderno e que vai ditar aquilo que é desejável. Então o resultado vai ser uma monocultura estética global. Prédios que se parecem entre si, que vão estar espalhados aí em cidades com contextos completamente diferentes e vão ser desenhados para caber num feed e não tanto mais uma paisagem. Então a arquitetura que antes era um espaço de experiência vai se transformar num conteúdo visual mais descartável e vai ser moldado por métricas de engajamento e também vai ter essa efemeridade digital. Então essa homogeneização do ambiente construído não vai afetar só a economia e a cultura. Ela vai alcançar uma dimensão também psicológica na vida humana, porque viver em espaços repetitivos e descontextualizados vai provocar essa sensação de alienação e também dessa perda de pertencimento e vai reduzir essa relação afetiva com o lugar que a gente está. E o geógrafo Yi-Fu Tuan, ele vai distinguir espaço de lugar. Então espaço vai ser neutro, vai ser abstrato. Já o lugar, ele vai ser carregado de memória, ele vai ser carregado de significado e também de vínculo emocional. Então quando a arquitetura perde as suas singularidades, esse sentido de lugar ele vai se dissolver. Outro geógrafo, o Edward Helf, ele vai chamar esse fenômeno de o não lugar, em inglês aí placelessness, que vão ser ambientes genéricos, impessoais, como por exemplo aeroportos, shopping centers ou também redes de hotéis, que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Então quanto mais nossas cidades se tornam parecidas, mais difícil é a gente sentir que pertence a elas. Então essa perda de identidade espacial enfraquece essa memória coletiva e também o bem-estar psicológico, criando essa experiência urbana de que a gente está em toda parte, mas ao mesmo tempo a gente não está em lugar nenhum. E aí o filósofo francês, o Jean Baudrillard, ele vai ajudar a gente a compreender essa questão do não lugar contemporâneo, porque na sua teoria aqui da simulação, ele vai descrever uma sociedade que é imersa em signos e também imagens que já não representam suas realidades concretas, mas vai representar outras imagens. Você vai entender a loucura aqui. Então, segundo ele, a gente vive num mundo hiperreal, onde as aparências vão substituir o real. Então, a arquitetura também vai seguir essa lógica, porque muitos edifícios, eles vão ser simulações de edifícios, porque eles não nascem de um contexto social, um contexto cultural ou um contexto físico. Eles nascem de um conjunto de valores abstratos, que vai ser o consumo, que vai ser o espetáculo e que vai ser a eficiência. Porque pensa comigo aqui, ó, o primeiro estágio é o reflexo da realidade. Então a imagem vai representar que é algo real. Exemplo, uma pintura realista de um edifício que existe. O segundo aqui vai começar a transformar esse real, mas ainda a gente reconhece essa origem aqui que é o primeiro estágio. Então exemplo aqui, um edifício estilizado, mas que mantém esse vínculo com a função e também com o contexto aqui. Já na terceira imagem, ela finge representar algo real, mas o referente já não vai existir, ele vai mascarar essa ausência. Então exemplo aqui do terceiro estágio, uma cidade histórica construída ali artificialmente para parecer autêntica. Então exemplo desse terceiro estágio aqui, Las Vegas. E aí essa quarta imagem aqui já não tem qualquer relação com o que era real. Então ela vai criar aqui sua própria realidade mesmo. Então ela vai ser autossuficiente e vai ser uma cópia sem relação com o original lá no começo. Então exemplo, uma arquitetura que vai existir apenas como símbolo de poder, ou símbolo de uma marca, ou também símbolo de consumo. Então não vai ser uma resposta aqui a um contexto ou uma necessidade. E aí se a gente pegar o World Trade Center na leitura do Baudrillard, a gente vai ver que ela pertence ao quarto estágio, porque as torres não representam Nova York, nem expressam esse contexto urbano, também nem cultural e também nem social. Elas vão ser símbolos autônomos aqui de um sistema econômico global. Então elas não vão comunicar nada além dessa imagem do poder financeiro que se basta ali em si mesma. Então ela é um ícone do hiperreal que a gente chama, que é uma arquitetura que não vai abrigar significado, mas vai simular presença, vai simular poder e vai simular modernidade. Então é um edifício sem origem, é sem contexto e, portanto, ele vai ser um edifício sem lugar e vai ser o símbolo máximo aqui por muito tempo desse não lugar capitalista, porque elas não vão dialogar com Nova York, elas vão seguir a própria lógica do capitalismo global. Então poderiam ser estruturas que poderiam estar em qualquer cidade, porque na verdade elas não pertencem a lugar algum. E agora realmente, né, na prática. Então essa arquitetura da simulação, ela não constrói realidades, mas ela vai replicar as imagens. Então ela vai marcar esse triunfo da modernidade, da aparência, sobre esse significado e sobre esse pertencimento. Então é um mundo onde a forma vai se multiplicar, mas o sentido vai desaparecer. É o que o Freud aqui vai chamar também de Unheimlich, que vai ser o inquietante. Então essa sensação de estranheza que vai surgir quando algo familiar se torna desconhecido, ou quando a gente não consegue se orientar em um ambiente, porque a gente busca instintivamente lugares familiares, também acolhedores e também reconhecíveis. E a arquitetura
arquitetura moderna hoje padronizada, com sua repetição geométrica, com sua ausência de referências históricas, ela vai romper com esse vínculo. Então ela vai criar ambientes neutros, impessoais e que vão ser incapazes de criar esse senso de pertencimento. Então é onde a mente humana, que é privada de pontos de referência, vai experimentar essa ansiedade silenciosa e também persistente. E é claro que essa homogeneização arquitetônica vai além da estética e do bem-estar. Esse modelo de construção padronizada e globalizada também vai trazer custos ambientais e vai trazer custos econômicos também enormes, muitas vezes mascarados por esse discurso da eficiência. Então a sua dependência de materiais intensivos em energia, a sua inércia climática também e essa falta de adaptação local, ela vai tornar esse sistema insustentável ao longo prazo. Então a sustentabilidade não é uma tendência, ela é uma resposta estratégica e também inevitável. O caminho para reconectar a arquitetura com a ecologia, lugar e também propósito humano de habitar. E um dos efeitos mais evidentes aí da arquitetura padronizada é essa ineficiência energética e estrutural. E aí o uso generalizado de fachadas de vidro, nesse símbolo do estilo internacional, vai ser um exemplo claro disso. Então, em climas tropicais como o Brasil aqui, essas superfícies vão gerar altos ganhos de calor, vão exigir o uso constante de ar-condicionado, para que a gente tenha aí um conforto térmico mínimo. E aí, em climas frios, vai ocorrer totalmente o inverso. Então, nós vamos ter perdas térmicas severas, que vão aumentar essa demanda por aquecimento. Então, ao ignorar a orientação solar, a ventilação natural e também as condições climáticas locais, esse modelo de projeto vai criar um ciclo de consumo energético permanente, vai onerar usuários, vai sobrecarregar as redes elétricas e também vai ampliar as emissões de carbono. Então, no fim, esse edifício universal vai se revelar universalmente ineficiente também, vai ser caro de operar e também ecologicamente aí inviável. Então, vai ser o oposto da inteligência que o século XXI exige. Então, embora exista essa percepção de que a sustentabilidade custa mais, uma análise do ciclo de vida da edificação vai mostrar o oposto disso, porque edifícios verdes vão reduzir aí drasticamente os consumos de energia, também de água, também vão aumentar essa valorização imobiliária e vão melhorar o bem-estar e a saúde dos usuários. Então, sustentabilidade não é um luxo, ela vai ser um investimento estratégico que vai gerar retornos financeiros, sociais e também ambientais. Então, vai representar aqui essa reconciliação da arquitetura com o planeta e é o caminho aí mais inteligente para o futuro das cidades, principalmente quando a gente considera todos esses elementos aqui em conjunto. E, logicamente, que usando a vernacularidade aqui na edificação do meio e não esse prédio aqui genérico de vidro, que aqui é só para ilustrar. E antes de chegar na conclusão, eu quero saber da sua opinião. O que você pensa sobre esse tema? Você acha que a sua cidade também é genérica? O que você propõe para ela? Comenta aqui embaixo. Também não esquece de curtir e também se inscrever no canal. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que essa homogeneização arquitetônica, ela não é só um mero modismo estético, mas ela é uma manifestação física de um sistema de produção que está buscando incessantemente aí por eficiência e por lucro, e que vai priorizar o lucro em detrimento aí do bem-estar humano e também a ecologia. Então, é resultado de uma lógica capitalista que vai transformar lares em ativos financeiros, também de uma globalização que vai diluir as culturas locais e dessa cultura digital que vai valorizar a imagem antes da substância. Então, esse modelo representa uma falha sistêmica grave e que ela é culturalmente empobrecedora, vai ser psicologicamente prejudicial e também ambientalmente catastrófica. Então, essa paisagem aqui é uma paisagem de sustentabilidade. Então, nós precisamos evoluir dentro desse sistema que nós estamos inseridos, buscar cada vez mais a venda de lugares com significado, através de projetos que pensam mais sobre o seu entorno. Então, nós precisamos englobar as condições locais, as condições climáticas, os materiais possíveis de serem utilizados, buscando soluções com as menores pegadas de carbono possível. E é isso que a gente faz na eGreen a nível de consultoria. Então, a adaptabilidade de cada projeto vai permitir possibilidades inovadoras, que vai reduzir o consumo de água, vai reduzir o consumo de energia, vai permitir uma maior saúde interna e vai vender por um valor superior, além de gerar muito mais impacto para marcas que buscam trabalhar com essas soluções, porque você sai de um construtor ou um profissional genérico e traz cada solução arquitetônica para algo que pertence realmente a um lugar. E a eGreen pode te ajudar nisso com nossas consultorias em energia, materiais sustentáveis, iluminação natural, iluminação artificial e muito mais. Então, se você deseja um projeto sustentável, fala com a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.